Meu nome é Marcos Pimenta, sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais, sou formado em Física e eu trabalho na área de nanociências e nanotecnologia. Nano é uma coisa muito pequena, nano vem do grego anão. Em geral, quando uma coisa é muito pequena, a gente fala isso é microscópico. Só que um objeto nanoscópico ainda é 1000 vezes menor do que o microscópico. Então são coisas que a gente não consegue enxergar com o olho, nem com o melhor microscópio óptico que existe no mundo a gente não consegue enxergar. Então, para a gente estudar esse material, a gente tem que jogar alguma coisa nele e ver como que ele joga aquela coisa de volta. No caso do meu laboratório, a gente joga luz, a gente joga um feixe de laser no material, que é uma luz, aquele material absorve a luz e depois reemite aquela luz. Agora, aquela luz que ele reemite conta informações sobre o material. Mais especificamente, conta informações sobre o comportamento dos elétrons naquele material. Os elétrons, então, são aquelas partículas elementares muito pequenininhas de carga negativa, que a gente pode imaginar como sendo uma bolinha muito pequena, mas a mecânica quântica, que é o ramo da física que explica o comportamento dos materiais nessa escala muito pequenininha, fala que os elétrons têm um comportamento de ondas, um comportamento ondulatório. Então é muito importante a gente entender o comportamento desses elétrons. Entender por quê? Porque depois, se eu quiser fazer alguma aplicação, algum dispositivo eletrônico, algum chip, algum processador com esses nanomateriais, eu tenho que entender como que os elétrons estão funcionando. Então é por isso que a ciência básica ela é muito importante, porque para qualquer aplicação eu tenho que primeiro entender o comportamento dos elétrons. E o que acontece nessa experiência é exatamente isso. Eu jogo luz no material, a luz interage com o material, é absorvida pelo material e o material reemite a luz. E aquela luz reemitida eu analiso ela com um equipamento, que é esse espectrômetro, e então com isso eu posso entender como que os elétrons estão se comportando e como que os átomos estão vibrando no material. E esse tipo de técnica chama-se espectroscopia Raman, em homenagem ao físico indiano Raman, que descobriu essa técnica em 1928 e ganhou o Prêmio Nobel em 1930. Os átomos de carbono, o que acontece então é que eles vão se juntar a esse suporte, que é essa areia, esse pó de areia, e vai nascer desse suporte um tubo, como um fio de cabelo, um tubo formado por átomos de carbono. É claro que a gente enxerga um pó preto, mas se a gente colocar num microscópio eletrônico que aumente muito, que a gente consiga visualizar a escala nanoscópica, a gente vai ver que aquele pó preto é formado de tubinhos de átomos de carbono, e cada tubinho, o diâmetro dele, a espessura dele é 100 mil vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo. Tenho um prazer muito grande de trabalhar com a física, porque a gente lida com o desconhecido. Então, isso estimula a curiosidade da gente. O que a gente quer o tempo inteiro é entender como que as coisas funcionam, por que as coisas funcionam de determinada maneira. Então, eu acho que um cientista e um físico tem que ser primeiro uma pessoa curiosa, você tem que ser uma pessoa inquieta, curiosa. Por outro lado, também, como você está pesquisando o desconhecido, você tem que ser criativo, você tem que bolar estratégias e maneiras de estudar uma coisa desconhecida. E é uma profissão onde a gente tem muita liberdade, porque a gente mesmo decide o que vai fazer.